recebe agora a ex-deputada federal Luciana Genro, presidente da Fundação Lauro Campos, do PSOL, que veio aqui ao Recife para falar sobre a Carta de Brasília, que é um documento que o partido lançou em fevereiro desse ano para apresentar soluções ao governo federal sobre a crise econômica que o governo da presidente Dilma passa no momento. Só lembrando, Luciana Genro foi candidata a presidente nas eleições de 2014. Deputada, quais são as soluções que o PSOL apresenta para o governo federal diante dessa crise econômica e das medidas que foram tomadas pela presidente Dilma? Bom, Mariana, em primeiro lugar, a Carta de Brasília, que nós lançamos em fevereiro, teve o objetivo de mostrar ao povo brasileiro que existe uma oposição de esquerda ao governo Dilma. Porque, infelizmente, principalmente as televisões, que são o meio de comunicação mais popular, digamos assim, fazem um contraponto ao governo federal através da oposição de direita, com o Aécio, com o PSDB, com o DEM. E para nós é muito importante mostrar que esta oposição de direita, na verdade, ela está indignada porque a Dilma roubou o programa deles. Esse ajuste que está sendo feito é exatamente a proposta que o PSDB tinha já e que a Dilma denunciou na campanha eleitoral. Então a gente vê quase que um estelionato eleitoral tendo acontecido, porque no segundo turno a Dilma teve a maioria dos votos, mas o programa vitorioso acabou sendo o programa do PSDB. Então a nossa carta buscou divulgar, e eu estou percorrendo o Brasil para isso, que tem uma oposição de esquerda que tem propostas radicalmente diferentes dessas que a Dilma implementa e que o PSDB também implementaria estando no governo, que partem, por exemplo, da ideia de que o ajuste não deve ser feito nas costas do povo, que é preciso fazer com que os bancos que seguem lucrando, mesmo na crise econômica, paguem mais impostos, que é preciso fazer com que os milionários, que seguem aumentando o número de milionários, mesmo com a crise econômica, paguem o imposto sobre as grandes fortunas, que se faça uma mudança na estrutura tributária que alivie o trabalhador, a classe média e coloque mais carga sobre os grandes negócios, os grandes capitalistas. Então essa é a diferença de fundo que nós temos tanto com a Dilma como com o PSDB. Essas medidas que a presidente Dilma realizou, principalmente sobre a questão do trabalhador, o PSOL é contra? Sim, nós somos contra, até porque ela se comprometeu na campanha eleitoral dizendo que não iria mexer nos direitos trabalhistas nem que a vaca tussa, pois a vaca não tossiu e mesmo assim ela está mexendo nos direitos trabalhistas, né? Quando ela diminui a chance das pessoas terem acesso ao seguro-desemprego, né, ou às pensões por morte, justamente no momento em que o desemprego vai aumentar, as condições para ter acesso ao seguro-desemprego vão ficar mais restritas. Então isso obviamente prejudica o trabalhador, assim como também esses cortes orçamentários que a gente está vendo, por exemplo, na área da educação. Ela iniciou o governo dizendo que este governo seria o governo da pátria educadora, né? O seu slogan de governo. E a pátria educadora cortou bilhões de reais da educação, inclusive fazendo com que as universidades tenham que fazer cortes, né, fechar restaurantes universitários, casas de estudantes sem recursos para se estruturar, falta de professores, falta de salas de aula, para não falar na saúde, que é um caos absoluto, né? Então é um processo que faz com que os trabalhadores, o povo, pague a conta de uma crise que não foi o povo que promoveu e nem foi o povo que lucrou com essa crise, porque quem mais ganhou nos últimos anos foram os grandes capitalistas, foram os bancos, foram os especuladores, só que esses têm os seus interesses preservados nesse momento de crise e os mais pobres é que pagam a conta. A Carta do PSOL também fala de uma reforma política. Como seria essa reforma política que o partido defende? A reforma política é muito importante porque hoje a gente não vive numa verdadeira democracia. A gente vive uma democracia parcial, não é uma ditadura onde as pessoas não possam expressar suas opiniões, mas ao mesmo tempo a vontade do povo que se expressa nas eleições, ela é burlada pelos eleitos, né? O processo eleitoral já é viciado pelo poder econômico, então a nossa primeira proposta é acabar com o financiamento privado das campanhas eleitorais.
acabar com a injustiça que existe nessa disputa eleitoral, quando os meios de comunicação muitas vezes privilegiam candidatos dos seus interesses. O próprio tempo de TV é muito diferenciado. Eu tinha míseros segundos para falar das propostas do PSOL, enquanto que a Dilma tinha lá seus 12 minutos. Então é preciso mudar essas regras da eleição, mas é preciso também garantir que o que o povo decide nas eleições seja de fato implementado depois, e não como nós estamos vendo agora, né? Que a Dilma ganha e daí faz tudo o contrário do que ela defendeu durante a campanha. Então, criar mecanismos de democracia direta. Por exemplo, vamos fazer um plebiscito para o povo decidir como deve ser esse ajuste. Quem deve pagar a conta do ajuste? Os bancos, os rentistas, os especuladores, ou o trabalhador, ou a classe média, ou aquele que precisa do SUS, que precisa da educação pública? Se o povo pudesse decidir isso num plebiscito, com certeza as coisas seriam muito diferentes. E é esse tipo de reforma política que nós queremos fazer, para ampliar a participação popular nas decisões políticas do país. Como o PSOL ele se posiciona, deputada, em relação ao impeachment, um possível impeachment da presidente Dilma? É possível que o PSOL venha apoiar esse pedido ou ainda não é hora de se falar nisso? Eu acho que quem decide a hora do impeachment é o povo. Né? Eu não vejo que se justifique um impeachment na Dilma para que o Michel Temer assuma a presidência da República. Mariana, porque o Michel Temer é parte desse mesmo esquema que a Dilma representa. Assim como também eu não gostaria de um impeachment para que nós tivéssemos eleições que fossem também viciadas, como nós tivemos essa anterior. Né? Precisaríamos ter novas eleições com novas regras mais democráticas, onde de fato o poder econômico e os grandes espetáculos de marketing político não se sobrepusessem aos interesses do povo. Né? Então a visão do PSOL é que um pedido de impeachment vindo do PSDB não é algo que nós possamos ser parceiros. Tá? O que nós somos parceiros? Nós somos parceiros dos movimentos sociais que vão para a rua para exigir, né, o fim desse ajuste nas costas do povo, para exigir que nenhum direito dos trabalhadores seja retirado, como a Dilma está propondo nessas medidas provisórias que ela enviou ao Congresso, para exigir emprego, salário. Nós tivemos aí exemplos da greve dos servidores do Paraná, que estão ainda em mobilização, os professores reivindicando seus direitos. É um grande exemplo de como que se deve lutar contra o ajuste. Os próprios caminhoneiros que pararam o Brasil também em defesa dos seus direitos. Então, esse tipo de mobilização é fundamental. E eu acho que isso pode, inclusive, caminhar para uma greve geral, para uma paralisação nacional no país, né, de protesto, de exigência, de mudança dos rumos da política econômica. E, evidentemente, que se a Dilma se mantiver nesse caminho que ela está, é muito difícil que ela conclua o mandato, né, porque o povo está cada vez mais indignado. E nós queremos que o povo se organize, se mobilize, vá para as ruas exigir os seus direitos. E isso é a tarefa a qual o PSOL está se propondo. Ok, muito obrigada, Luciana Genro, pela participação aqui na TVJC. Eu que agradeço.